Ele é o caminho, a verdade e a vida. A ressurreição. A palavra. O pão da vida. O Messias. O Filho do Deus vivo. O Salvador. Rei. O nosso mediador. O grande sumo sacerdote. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Filho amado. O resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nele habita toda a plenitude da divindade. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Bebê de Belém, homem de dor, consolação de Rei das nações, a semente prometida.
Jesus andou por toda a Judeia, realizando milagres extraordinários, pregando e ensinando que o reino de Deus havia chegado. Porém, havia um principal motivo em sua vinda: entregar-se como cordeiro. É Páscoa em Jerusalém, e os discípulos chegaram junto de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E após Jesus ter dado as ordens, eles fizeram conforme Jesus lhe ordenaram. O dia é longo em Jerusalém. Jerusalém está cheia de convidados para a Páscoa. E com certeza, milhares de cordeiros foram sacrificados em Jerusalém nessa data. Mas somente Jesus era o Cordeiro de Deus que teria o pecado do mundo. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. É chegada a hora da celebração da última ceia. Um a um, assumem seus lugares perante a mesa. E Jesus, tendo tomado o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Após cearem, Jesus levanta-se, tira o manto, toma a toalha, despeja água numa bacia e se ajoelha diante dos seus discípulos e começa a banhar os seus pés. Simão Pedro pergunta-lhe: Senhor, lava-me os pés? Jesus responde-lhes: o que eu faço não compreendes agora, mas compreenderás depois. Aquele que banhava os pés era o Rei do universo. Aquele diante de quem um dia todas as nações se prostrarão, agora se ajoelha diante dos discípulos. Jesus disse-lhe: se eu, o Senhor, mestre, lavei vossos pés, deves também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como fiz, façais vós também. E tendo cantado o hino, saíram para o Getsêmani, onde em oração Jesus entrega-se ao Pai. No Getsêmani foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar,
provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Soldados cuspiam o seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, a chorar, e foi por você e ele mostrou amor. Ele por mim suportou, carregou minha cruz. Que prenderam Jesus, os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás e em seguida de Pilatos para uma audiência. E depois de ter sido interrogado e não tendo achado nele falta alguma, Pilatos levou diante da multidão que gritavam: Crucifica-o! 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 Jesus, levando nas costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, onde crucificaram. Diante de tanta dor e sofrimento, Jesus exclama a frase que mudou a minha e a tua história: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A morte de nosso Salvador foi uma das mais terríveis formas de punição. A crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante das formas de punição. Despojado de suas vestes,
Jesus foi acertado impiedosamente pelos carrascos e obrigado a levar a cruz pelas ruas da cidade até o local da execução. Puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos, cuspiram em seu rosto e o escarneciam, dizendo: salve-se, Rei dos Judeus. Será que você pode parar e imaginar o grande sofrimento de Cristo na cruz por você? Demore-se no monte do Calvário, deslize o dedo pela madeira e apalpe a mão contra o cravo. Prove o gosto do vinagre e sinta o aperto dos espinhos em sua fronte. Tire a espessa poeira úmida com sangue de Deus. Ouça os instrumentos de tortura falarem a sua própria história. Deixe que eles revelem o que Cristo fez para ganhar o seu coração. Depois disso, José de Arimateia, que era ocultamente um discípulo, tendo rogado a Pilatos pelo corpo de Jesus, retirou o corpo do mestre dali juntamente com Nicodemos. Tomaram o corpo e envolveram em lençóis com especiarias e colocaram em sepulcro, o qual ninguém nunca havia colocado.
passaram 3 dias da semana da crucificação. Era domingo, o primeiro dia da semana. Maria foi ver o sepulcro de Jesus e acharam a pedra removida, e entrando não achou o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, entrando ela muito perplexa, eis que passou junto dela um homem com vestes resplandecentes e lhe disse: por que buscai entre os mortos, e por que buscai entre os viventes entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou. Quando o varão afirmou que o mestre tinha ressuscitado, ela olha para trás, vira que Jesus em pé, porém não sabia que era Jesus. Jesus então disse: mulher, por que choras? Quem procuras? Então falou: Maria. E ela, voltando-se para ele, disse: Rabone. A essência do cristianismo é o sacrifício de Jesus por nós, não é mesmo? A crucificação combina a vergonha, a tortura, né? Mas a imagem que vemos é a cruz, a coroa de espinhos, a esponja com vinagre. São imagens que não esquecemos. Contudo, será que lembramos do nosso cotidiano, do sacrifício que Jesus fez por nós, que foi por amor? E a liberdade que Jesus nos dá? A morte de Cristo abriu caminho para que o mundo tivesse uma íntima, perfeita, perdoada e alegre comunhão com Deus. Jesus foi o único caminho de acesso a Deus. Ele se tornou o único mediador necessário entre os homens e Deus. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos tornou livres. E hoje nós podemos declarar que somos livres. O nosso Salvador conquistou por nós a vitória através da cruz. Aleluia! Celebremos juntos a vitória da cruz. Vamos pregar? Então tá bom, vamos pregar. Glória a Deus. Cadê o tecladista? Vamos pregar junto? Me ajuda aí. Ó, se eu der um glória daqui, você responde aleluia daí. Se eu falar em línguas aqui, tu pula de um pé só daí. Tá certo? Baixinho, pianinho, vamos pregar juntos, ok? Abra sua Bíblia, irmãos. Vamos ler 2 passagens. Êxodo capítulo 12 e primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Êxodo capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Pronto, diga culto de doutrina. Então, enquanto os irmãos procuram, quero anunciar que o próximo fórum, irmãos, será no dia 21 de abril, e o tema Calvinismo e Arminianismo. Viu? Estão todos convidados aí. Viu? Por que eles reagiram assim? E aí, quem vai responder as perguntas lá será o pastor Jusceni Rocha. E perguntas do tipo: o crente salvo, regenerado, quando peca, perde a salvação? Uma pergunta boa aí. Existe livre-arbítrio? Como que é o livre-arbítrio antes da queda e depois da queda? Olha a pergunta boa. Se você perde a salvação quando peca, como é que você pode ter a certeza que você vai ser salvo, se a gente peca todo dia? Olha outra pergunta boa aí. São 14 perguntas. Dia 21 de abril, 19 horas, lá no Celamares, estão todos convidados. Amém? Êxodo capítulo. E vamos no Marcão Fórum para o senhor vai responder, né, pastor? Vamos lá. Isso. Êxodo capítulo 12, versos
1 em diante. Diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para o cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, ou seja, 4 dias. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e o colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas, ou os pés, e as vísceras, ou as entranhas, dependendo da versão. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, pois Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa. Em outras versões está: pois Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Verso 8: portanto, façamos a festa. Em outras versões, celebremos a festa. Baseado nesses versos, irmãos, eu quero refletir com os irmãos uma mensagem intitulada: façamos festa, pois Cristo é a nossa Páscoa. Entenderam? Façamos festa, pois Cristo é a nossa Páscoa. Talvez, irmãos, a Páscoa seja uma das festas mais distorcidas da nossa geração, do nosso tempo. Muito provavelmente. Até mais do que o Natal. O Natal ainda foi introduzido a árvore, o pisca-pisca, etc., mas ainda fazem menção lá ao menino Jesus no presépio lá ainda. Mas a Páscoa, irmãos, o secularismo, o comércio, o consumismo conseguiu deturpar totalmente o sentido da Páscoa. O cordeiro foi trocado pelo coelho, e o sangue foi trocado pelo chocolate. E o que tem a ver o chocolate e o coelho com a Páscoa? Nada, absolutamente nada, não é verdade? Mas o que é a Páscoa, irmãos? O que é a Páscoa? Qual a origem da Páscoa? Qual o significado da Páscoa para nós hoje aqui, né? O que é a Páscoa? O texto que nós vemos lá em Êxodo vai dizer que a Páscoa foi instituída por ocasião da última praga que Deus enviou ao Egito. Então Deus chegou para Moisés e falou: ó Moisés, avisa aí aos filhos de Israel, cada família pega um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula,
Guarda o cordeiro 4 dias. 4 dias depois, vocês vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir o sangue nos umbrais, nos batentes da casa. Ok? Nos batentes da casa. Depois vocês vão pegar a carne do cordeiro, vão assar no fogo, um cajado na mão, sandália nos pés, vestidos, pronto para partir. Vocês vão comer o cordeiro assado, sem quebrar os ossos, com pão sem fermento e ervas amargas. E aí, irmãos, essa celebração marcou a saída do povo de Israel do Egito. Foi instituída aí por ocasião da última praga. E aí, quando o anjo da morte fosse passar, a casa que tivesse o sangue, ele iria passar sobre. Daí veio a palavra Páscoa. Passar, passagem, passar sobre, né? E aí a celebração da Páscoa marcava a libertação do jugo do Egito, da libertação da escravidão que o povo passou no Egito. É muito difícil para o pregador, irmãos, se não impossível, traduzir em palavras o que significava para o povo de Israel ser liberto do Egito. É muito difícil. Foram mais de 400 anos de escravidão. Gerações nasceram escravos, cresceram escravos, envelheceram escravos, morreram escravos. Veio outra geração, nasceu, cresceu, viveu, envelheceu, morreu escravo. Então, ser liberto do jugo, é algo que o que significou para eles naquele dia lá, excede a nossa capacidade de expressar aqui. Após essa celebração da primeira Páscoa, o povo passou 40 anos sem celebrar a Páscoa, no deserto. 40 anos depois, já com Josué, e aí foi também anexada a festa dos pães asmos, e aí nós tínhamos uma festividade que durava de 7 a 8 dias, né, que era a Páscoa. Esse então é o sentido da Páscoa no Antigo Testamento. Mas e nós, pastor Walter? Onde entra a gente nessa história, né? Um certo erudito, irmãos, ele disse, um escritor, ele falou com muita propriedade que o Antigo Testamento é como uma sala bem grande, bem mobiliada, porém pouco iluminada. Entenderam? Bem mobiliada, porém pouco iluminada. A mobília são as doutrinas. E à medida que a luz do Novo Testamento vai batendo no Antigo Testamento, vai iluminando essa sala, você começa a perceber mobílias ali dentro, que até então você não tinha percebido. E você até acha que foi colocado ali agora, mas não foi colocado ali agora, já estava lá. Sendo que pela falta de luz não dava para você perceber. Deu para entender? Pela falta de luz não dava para você perceber. Então esse escritor dizia que o Antigo Testamento é como uma sala muito bem mobiliada, mas pouco iluminada. E à medida que chega a luz do Novo Testamento, você começa a ver ali as mobílias, que sempre esteve ali, mas você ainda não tinha percebido a presença daquela mobília ali. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 assim: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Olha o que Paulo está dizendo, os rituais, as festividades, os cerimoniais, são sombras das coisas futuras. Ora, eu estou esperando o pastor Walter lá em casa, convidei o pastor para comer o que o senhor gosta de comer, pastor? Ele gosta de comer churrasco de picanha. Não vou chamar mais o senhor não, deixa eu chamar outro. Convidei o pastor Walter para lá em casa, irmão, e eu estou lá na varanda de casa esperando o pastor chegar. Estou esperando o pastor chegar, ansioso com a chegada do pastor. Estou ansioso com a chegada, eu marquei, estou esperando. Ele falou, pastor, vou chegar meio-dia. E ele militar assim, dos bons, eu sei, 11h59 ele está lá. Quando é 11h58,
eu vejo a sombra dele chegando. E na hora que eu olho a sombra, eu me alegro com a sombra. Eu faço festa com a sombra. Porque a sombra é uma evidência que ele está chegando. Mas na hora que ele chega, irmãos, eu não quero mais saber da sombra. Eu quero celebrar ele lá. Os irmãos concordam? Os irmãos estão entendendo? Então vamos devagar. Eu tenho até meia-noite aqui, eu estou bem tranquilo, viu, irmão? Estou bem tranquilo. Vamos lá. Estou brincando. Paulo está dizendo aqui em Colossenses que os cerimoniais, os rituais, as cerimônias, eram sombras daquilo que estava vindo. Era só uma sombra. Quando chega lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 5 e 6, Paulo vai dizer assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas como figura, como símbolo. E se os irmãos forem ler o contexto todo, ele vai perceber que ele estava se referindo ao Antigo Testamento, a todo o cerimonial, a peregrinação no deserto. Tudo isso aqui é símbolo, tudo isso aqui é uma figura, tudo isso aqui é uma sombra. Aí alguém pode levantar: ora, pastor, se tudo é um símbolo, uma figura, uma sombra, então a gente não pode celebrar a Páscoa? A minha resposta é: podemos, devemos, façamos festa, mas não como um ritual, não como um sacramento, mas extraindo daqui a essência do ensinamento para nós. Os irmãos entenderam? A Páscoa para nós não é uma ordenança como era para o povo judeu no Antigo Testamento, mas talvez nós temos ainda mais motivos para celebrar, porque nós conseguimos ver a real aplicação daquilo lá. Para eles era apenas a libertação de uma nação por outra nação. Para nós é algo muito mais amplo, muito mais profundo. E o que tem a ver o coelho e o chocolate nisso? Não tem a ver nada, irmão. Tem a ver nada. Pois bem, então vamos celebrar a Páscoa hoje aqui. Vamos celebrar? Vamos celebrar, irmão Elias? Vamos. Marco, então tá. Como é que a gente celebra a Páscoa? Vamos falar sobre isso? Em primeiro lugar, nós também estávamos debaixo de um jugo, irmãos. Nós também estávamos debaixo de um jugo. Um jugo pior do que aquele que o Egito exerceu sobre Israel. Um jugo chamado pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos aliena de Deus. O pecado nos deixou debaixo de culpa diante de Deus. O pecado nos deixou debaixo da ira de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. O pecado nos deformou fisicamente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Nós somos fracos. Pastor Hernandes Dias Lopes, de uma das ministrações dele, ele disse: nós somos fracos fisicamente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Você é fraco fisicamente, e o tempo com o tempo deixa as marcas em você, que você é fraco fisicamente. E aí aquele pulo que você conseguia dar, você não dava mais, você não dá mais. Aquele peso que você conseguia pegar, você não pega mais. Antes você dava um pulo da cadeira, hoje para levantar quase meia hora. E você sente dor no joelho, no outro joelho, nas costas. E alguém já disse que cada fio de cabelo branco é um convite da morte para um combate. Tem gente aí que vai até pintar o cabelo hoje, né? Somos fracos fisicamente. Mas não somos fracos só fisicamente, irmãos. Somos fracos emocionalmente. Tem dias que você acorda cheio de fé. Tem dias que você acorda com coragem e determinação para matar um leão e um urso. Tem dias que você acorda, se você pudesse, você não saía da cama. Tem dias que você acorda, você canta, ora. Se aquele dia ali, se um paralítico passasse na tua frente, tu mandava ele levantar. Tem dias que você não tem força nem para orar. Porque somos fracos emocionalmente. Somos fracos moralmente.
Tem muita coisa que você sabe que é errado, você vai lá e faz. Somos fracos espiritualmente. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso que eu faço. Miserável homem que sou. E o que é que deformou o homem fisicamente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente? O pecado. O pecado nos deformou, o pecado nos deixou debaixo de culpa, o pecado nos deixou debaixo da ira de Deus. Mas Deus proveu um cordeiro. Deus proveu um cordeiro imaculado, e o sangue dele aspergido em mim me livra da culpa do pecado. E hoje eu posso chegar diante de Deus, e a Bíblia diz que acontece algo chamado justificação, que é um ato onde Deus declara você justo. E aí você não está mais debaixo da condenação de Deus. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro que foi aspergido em você. E agora você não precisa mais ter medo de Deus. Agora você pode chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Agora você não precisa mais ter culpa. Agora você não está mais debaixo da ira de Deus. Agora você tem um novo relacionamento com Deus. Agora você tem até um novo relacionamento com o pecado. Porque antes você pecava como escravo. O pecado era o seu senhor. O homem natural, ele não tem outra opção a não ser pecar. Mas nós que nascemos de novo, que fomos regenerados, quando pecamos, pecamos como tolos. Porque o Senhor da nossa vida é o Rei dos Reis. E a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, quando é aspergido em nós, você é liberto do jugo do pecado, do poder do pecado. Você é reconciliado com Deus. A questão, irmãos, vamos correr aqui, é que a Páscoa, pastor Walter, não era só o sangue do Cordeiro aspergido no umbral, não. Tinha mais coisa. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha os procedimentos que era para ser feito com o sangue, e tinha o procedimento que era para ser feito com a carne. Não era só o sangue. Então o sangue era para aspergir. Aí lá no capítulo 12 de Êxodo, vocês vão comer assim, prontos para partir, sandália nos pés, cajado na mão, cingido os lombos, vestidos apressadamente, prontos para partir, de passagem. De passagem. O sangue do Cordeiro já foi aspergido em você? Saiba que a qualquer momento você vai sumir daqui. Estamos aqui de passagem, irmãos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos do céu. E desde o dia que o sangue do Cordeiro foi aspergido na minha vida, você tem que ser essa mentalidade: cajado na mão, sandália nos pés, pronto para subir. Aleluia. Aleluia. Então, aspergido o sangue, presta atenção, vamos lá. Aspergido o sangue, tinha que comer estando, vamos lá, estando prontos para partir. Verso 9 e o verso 10, irmãos, diz que o cordeiro tinha que ser comido todo. Versículo 9 e versículo 10. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas, ou os pés, e as vísceras, ou as entranhas, e não deverá sobrar nada. Presta atenção, olha para cá, irmão. O cordeiro era para ser comido todo. Se você vai matar um boi, o pastor gosta da picanha. Pessoalmente, depois que eu morei lá no sul,
eu descobri que a costela é ainda mais gostosa que a picanha. Cadê o gaúcho aqui? Concorda? A costela é ainda mais gostosa que a picanha. Então se eu vou fazer um churrasco, eu quero a picanha, eu quero a costela, a maminha, a fraldinha. Lá é o vazio, né? Lá é o vazio que chama. Aqui é a fraldinha. E da mesma forma no cordeiro, irmãos, tem a costela do cordeiro. Vocês já comeram? Ninguém nunca comeu? Costela do cordeiro, a coxa do cordeiro. Eu já comi o espinhaço do cordeiro. Quem não conhece, acha que eu estou falando de espinha ou de osso, né? Mas não é, irmão, é coisa boa. Espinhaço de cordeiro com mandioca. Foi, quase falou em línguas agora ali. Foi. Mas aqui o texto está dizendo que por ocasião da instituição da Páscoa, tinha que comer a carne, a cabeça, os pés e as entranhas. O cordeiro tinha que ser comido todo. Interessante, irmãos, que tem um livro que fez muito sucesso, não sei se os irmãos conheceram, eu já leram, que diz assim: 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E o autor começa a descrever ali 10 coisas que ele gostaria que Jesus nunca tivesse dito, mas Jesus disse. E pelo fato de Jesus ter dito, você tem que engolir. Se alguém te bater em uma face, oferece a outra. Se alguém arrancar a sua túnica, dê a capa também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ele a segunda milha. Coisas difíceis de engolir, irmãos. Mas se você quer ter o sangue do cordeiro aspergido na tua casa, você tem que comer ele todo. Inclusive a cabeça, os pés e as entranhas. E às vezes a gente pega a Bíblia, irmãos, como um verdadeiro self-service. Conhece o self-service? Você entra lá, está aquela comida posta, e você, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto não. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não quero não, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim não. Aí tem muita gente que quer dar esse tratamento à Bíblia. E quer fazer um verdadeiro self-service, assim, abre a página aqui, não. Isso aqui não, isso aqui é a cabeça, eu não como a cabeça não, só quero a picanha. Não, isso aqui é para mim, a costelinha é para mim. Mas entranhas, pés, cabeça, mas na celebração da Páscoa, tinha que comer a cabeça, as entranhas e os pés do cordeiro. Repita comigo, a outra face, a capa, a segunda milha. Tem que comer. Tem que comer. Terceiro lugar, a Bíblia diz que o pão tinha que ser sem fermento, sem mistura. E é interessante, irmãos, como é que era feito o fermento? Eles pegavam o trigo, adicionavam água e faziam uma massa. E ficava lá o relento. E aí, eles pegavam aquela mistura e guardavam em casa. E para acelerar o processo do bolo, eles misturavam isso aí numa massa nova, que é a fermentação. Curiosamente, eu não sabia disso. Sabe quem que descobriu a fermentação do bolo? Os egípcios. Interessante. Foi lá no Egito isso. E aí o contexto vai dizer que Deus falou, olha, o pão é sem fermento, sem mistura. Deixa o fermento do Egito para trás. E da mesma forma, irmão, somos nós. Você teve o sangue do cordeiro aspergido na sua vida. Viva uma vida sem mistura, irmãos. Hoje nós estamos passando por uma crise em nossas igrejas, irmão. A nossa fé hoje é reduzida a 2 horas em um local. Nós temos fé durante 2 horas dentro do templo, no domingo à noite. Aí aqui a gente canta, aqui a gente toca, aqui a gente celebra, aqui a gente faz tanta coisa que a gente chora, aqui a gente dá glória a Deus, aqui a gente prega, mas a hora que o culto acabar,
que chegar segunda-feira, a mesma mão que adorou a Deus dentro da igreja, desonra a Deus fora da igreja. A mesma boca que adorou a Deus dentro da igreja, desonra a Deus fora da igreja. Aqui nos comportamos de uma forma, nos vestimos de uma forma, nos conduzimos de uma forma, mas quando chega lá fora, por quê? Porque reduzimos a nossa fé a 2 horas e a um local, o templo. Mas não é assim, porque o chamado à vida cristã é ter uma fé integral, uma fé que não dura só aqui, mas ela me acompanha na segunda, na terça, na quarta, na quinta até o domingo. E a forma de eu falar é influenciada pela minha fé. E a forma de eu vestir é influenciada pela minha fé. E a forma de eu trabalhar é influenciada pela minha fé. E a forma de eu tratar as pessoas é influenciada pela minha fé. E a forma como eu me relaciono com a minha esposa é influenciada pela minha fé. É um pão sem fermento. É um pão sem mistura. Quer celebrar a Páscoa? Façamos festa. Sangue do Cordeiro. Sangue do primeiro lugar. Sangue do Cordeiro. Detalhe, irmãos. Aproveitar a oportunidade para ensinar uma coisa para vocês aqui. O último hino que vocês cantaram aqui, o último, o penúltimo, do Diante do Trono, é muito bonito, né? Mas eu vou falar baixinho para ninguém escutar. Tem ninguém gravando não, né? Tá ao vivo? Então tomara que isso chegue lá em BH, é Belo Horizonte? Vou falar baixinho. O diabo nunca fez festa na crucificação de Jesus. Nunca. A Bíblia diz que na cruz os principados e potestades foram despojados. Não houve festa no inferno. Houve desespero no inferno. Sabe quem que pode festejar a crucificação de Jesus? Nós. Nós. E eu lembro quando eu era jovem, eu escutava os pregadores, irmãos, e o inferno estava festejando, e de repente vem Jesus e os passos, pá, 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 e Jesus chegou, vem cá, e ele vem se rastejando, me dá a chave aqui. Não, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que lá na cruz despojou os principados, as potestades, e a cédula que era contra nós foi cravada lá. Se tem alguém que pode festejar a morte do Cordeiro, é nós, somos nós, somos nós, somos nós. Aleluia. Sangue do Cordeiro. Prontos para partir. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Prontos para partir. Temos que estar dispostos a comer o cordeiro todo, não é só a picanha não, viu, irmãos? Cabeça, pé e puxada. Repita. Cabeça, pé e puxada. Tem que comer, irmão. Tem que comer. Pão sem fermento. Vida santa. Nesse aspecto, faz com que a Páscoa seja única. Em certo sentido, nós celebramos a Páscoa todo mês, quando celebramos a ceia. Sim ou não? Em certo sentido, sim. Todo mês o que a gente celebra na ceia? A morte de Jesus. Anunciais a minha morte até que eu venha. Sim ou não? Não é isso? Anunciais a morte até que ele venha. Pois bem, num certo aspecto, celebramos a Páscoa todo mês. Mas tem um detalhe, irmãos. Tem um detalhe. A festividade da Páscoa não acabava na sexta-feira. Ela ia até o domingo. E algo aconteceu no domingo que mudou a história para sempre. Teve a sexta da paixão, passou o sábado, e aí chegou o domingo da ressurreição. E Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Então, quando nós estamos aqui celebrando a Páscoa, nós não estamos só celebrando a morte do Cordeiro, nós também estamos celebrando a ressurreição do Cordeiro.
E o que é a ressurreição de Cristo para nós? Primeiro, é a garantia que Deus deu que o sacrifício da sexta-feira foi aceito. É a garantia da vitória sobre os grilhões da morte. A ressurreição de Jesus para nós é a prova de que a morte não é o ponto final. A vida não acaba aqui. Não é isso aqui. A ressurreição de Jesus para nós é a mensagem que você pode passar pelo que passar aqui, mas no final é vitória. Xaramadarama, xaramaha. Aleluia. Tem certas coisas pelas quais eu já passei, irmãos, que se não fosse a certeza da ressurreição, eu não teria mais esperança. Eu não teria superado aquela situação. Mas houve a ressurreição. É um fato. Jesus está vivo. E se Ele está vivo, a morte não é o ponto final. Ele venceu a morte. E essas ervas, elas tinham que ser comidas junto com o cordeiro. Todo o sofrimento que a gente passa, ele só faz sentido, irmãos, se você entender que tem um propósito, que muitas vezes a gente não entende. E eu estou falando isso aqui, porque pode ser que tenha pessoas aqui, que estejam comendo uma erva muito amarga. Você está sofrendo muito. E eu sei o que é sofrimento, irmãos. Acreditem no que eu estou dizendo. Eu sei o que é sofrimento. E não é saber o que é sofrimento lendo a vida dos outros, não. É sentir na minha própria carne. Os irmãos só conhecem a minha história aqui. E pode ser que tenha alguns aqui que estão na sexta-feira da paixão. Agonia, ervas amargas, dor, desespero, pranto, sofrimento. Sexta-feira da paixão. E eu estou aqui hoje para lhe dizer: aguenta um pouquinho, porque o domingo está logo ali, está logo ali, está logo ali, está logo ali. Tem gente hoje que está na sexta-feira, entende isso? Para você que está tudo bem, você pode até não estar nem entendendo, mas para aquele que está passando um vento, ele está entendendo tudo que eu estou dizendo aqui, irmão. Tem gente que está hoje aqui, para você é a erva amarga da sexta-feira. Você está comendo a erva amarga, está amargo, está difícil, está te machucando, está te ferindo, você está sofrendo, você está chorando, você está na sexta-feira. Mas tem ressurreição no domingo. Tem ressurreição no domingo. Acontece, irmãos, que entre a sexta, presta atenção, entre a sexta da paixão e o domingo da ressurreição, o que é que tem no meio? O Shabá. E quem é que trabalha no sábado? Nesse contexto aqui, quem é que trabalha no sábado? Ninguém. Ninguém trabalha no sábado, só Deus. Nesse contexto aqui, ninguém trabalha no sábado. O nosso problema é que a gente quer sair da sexta-feira e já entrar no domingo. Entendeu? A gente que está na agonia da sexta, você quer sair da sexta e já amanhecer no domingo. Mas teve um momento em que Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus ali se lança nos braços do Pai. E o Pai conduz Jesus até o domingo. Hoje aqui, chegue para o Pai e diga: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha história, a minha vida, o meu viver. Em tuas mãos eu entrego. E seja conduzido por Deus até o domingo. Até o domingo. Você consegue entender isso?
Você consegue entender isso? Então façamos festa, irmãos, porque a morte não é o ponto final. Deus proveu um cordeiro para nós, e hoje eu posso ter comunhão com Deus. Hoje eu posso chamar Deus de Pai. E hoje eu posso olhar para o sofrimento à minha volta, olhar para as perdas que tive, olhar para as lágrimas que derramei, e eu posso dizer, no final, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória! Ele está vivo! Fiquemos de pé, irmãos. Aleluia! 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 Aleluia, 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 glória a Deus. A morte, irmãos, não é o ponto final. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o sacrifício feito na sexta-feira foi aceito. A ressurreição de Jesus é a garantia de que mesmo depois que a gente perca tudo aqui, no final, é vitória, irmãos. Hoje você pode estar chorando, hoje você pode estar sendo açoitado pelas ondas, hoje você pode estar sofrendo, mas o domingo vai chegar na sua vida, o domingo vai chegar na sua história. E eu quero convidar os irmãos a, nesse momento, fazer aquilo que Jesus fez. Pai, em suas mãos eu me entrego. Em suas mãos eu me entrego. Eu entrego os meus sonhos. Eu entrego a minha saúde. Eu entrego o meu casamento. Eu entrego as minhas finanças. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu lar, em suas mãos, ó Pai, eu me entrego. Aguardo o domingo chegar. Aguarde o domingo chegar. Curva a sua cabeça, irmãos. Senhor, ministramos a sua palavra. Obrigado por sua palavra. Obrigado por sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece e nos amou de tal maneira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu um meio de eu ser liberto da culpa, do sofrimento, da ira, do pecado, e hoje eu posso lhe chamar de Pai, e a garantia que o Senhor nos deu foi a ressurreição do seu Filho. Estamos aqui hoje, nos entregando a Ti, Senhor, nos entregando a Ti, Senhor, entregando a nossa vida, entregando os nossos sonhos, os nossos projetos. Estamos aqui para celebrar, para fazer festa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. De Belém, homem de dor, consolação de Israel, Rei das nações.
semente prometida. O